MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. O que isso significa, né? Semana passada a gente viu o MRU, que é o movimento em linha reta com velocidade constante, e hoje a gente vai colocar aceleração constante, por isso que é uniformemente variado, segundo dos 4 tópicos que a gente vai ver aí no pacote de cinemática da partícula. Ou seja, continuamos sem ter preocupação com o que causa um movimento, mas apenas descrevendo matematicamente como um movimento ocorre, né? Tecnicamente, a gente diz que isso é a observação sem preocupação com as causas ou consequências desse movimento. Tá? A gente vai continuar trabalhando com um observador inercial, o movimento é medido e documentado em relação a ele. A gente vai continuar com objetos que se deslocam em linha reta, ou seja, o objeto só tem a liberdade de ir e voltar, ou de subir e descer, mas ao longo de uma linha reta. Só que agora o objeto vai poder mudar de velocidade, só que com uma restrição. Essa mudança de velocidade vai ser contínua, vai ser constante. Ele vai ter uma aceleração constante. Para quem tem dúvida, velocidade é mudança de posição no tempo. Aceleração é mudança de velocidade no tempo, tá? Então, às vezes vocês podem usar termos assim, nossa, o cara estava muito acelerado, estava trafegando a 180 por hora. Ele não estava nada acelerado. Se ele estava a 180 km por hora e não mudava de velocidade, a aceleração dele era zero. Agora, se ele tivesse saído de 50 km por hora e foi até 100 km por hora no intervalo de tempo de tantos minutos, aí sim ele teve uma aceleração. Tá? Do mesmo jeito, quando um automóvel começa a reduzir velocidade, ele está tendo uma aceleração contrária ao sentido da velocidade dele, portanto, uma aceleração que vai reduzir a velocidade. Tá? Ou, se vocês preferirem, uma desaceleração. Em termos de gráficos, e eu tenho insistido muito aí com vocês em fazer uma análise do movimento a partir de gráficos, tá? Lembrando que a gente continua com o movimento em linha reta, então aqui, ó, o objeto se desloca ao longo de uma linha reta, sob a ótica, sob o olhar atento desse observador inercial aqui, que está lá no ponto zero da trajetória. Tá? O que acontece com esse movimento? O movimento está ocorrendo aqui. Quando o observador inercial começou a controlar o movimento, instante zero, o objeto estava onde? No zero, o objeto estava aqui, junto com ele, tá? E parado, com velocidade zero. Não, o objeto passou já aqui com 10 metros por segundo de velocidade. Então, o carinha que já estava correndo, tá? O que aconteceu com o passar do tempo? O objeto foi se afastando do observador para o lado que ele considera como positivo. Então, a cada nova observação, o objeto estava mais e mais distante. E o distanciamento dele foi aumentando com o tempo. Passou um segundo, 12 metros. Passou 2 segundos, 18. Passou 3 segundos, 28. Tá? Ele foi cobrindo distâncias cada vez maiores porque a velocidade do movimento foi aumentando. Tá? Então, ó, de 10 para 14, de 14 para 18, de 18 para 22, 22 para 26, ou seja, a velocidade desse movimento aumentou de 4 metros por segundo em cada segundo de movimento. Por isso aparece aqui, ó, uma aceleração com um quadrado no tempo, né? Ou seja, qual é a aceleração desse movimento? Ela é tal que a velocidade aumenta de 4 metros por segundo a cada segundo de movimento. E isso dá um 4m/s quadrado. Tá? Em termos de gráfico, o que vai mudar? Como a velocidade varia continuamente no tempo,
quando eu analiso velocidade por tempo, eu tenho uma linha reta. Tá? Por quê? A inclinação dessa reta, ela é exatamente associada à velocidade. Quanto maior a inclinação, maior a velocidade. Por quê? Se eu pego qualquer intervalo aqui desse movimento, o que eu vou notar? A relação entre espaço percorrido, cateto vertical, e espaço de tempo, intervalo de tempo, cateto horizontal, ela é a mesma. Tá? Ele não percorre aí, ele não tem uma variação, desculpa, de velocidade ao longo dessa trajetória, mas ele tem de deslocamento. Reparem só, o deslocamento entre 4 e 6 é maior do que o deslocamento entre 2 e 4. Entre 6 e 8 ficou maior ainda. Entre 8 e 10, maior ainda. Por quê? Porque a velocidade foi aumentando. Tá? Mas a aceleração não. Tanto é que o gráfico V por T é uma linha reta. Tá? O que eu posso dizer desse movimento? O objeto saiu da posição 0 e ele já tinha uma velocidade de 10 metros por segundo quando começou a ser observado. Nesse outro movimento, tudo bem, gente? Alguma pergunta sobre esse primeiro exemplo aqui, sobre esse primeiro movimento? Ô, professor, Sim? eu só fiquei com uma dúvida aí. O senhor disse que a minha aceleração ela se mantém constante, porém a minha velocidade não aumenta? Sim? Não, a Eu velocidade não consigo aumenta, desculpa. visualizar. A Ah, velocidade tá. aumenta, a velocidade aumenta de 4 metros por segundo em cada segundo. Por isso ele vai percorrendo distâncias cada vez maiores. Agora, a inclinação da reta da velocidade é que não varia, porque essa inclinação aqui, ela tem a ver com a aceleração. Entendi. Olha só, vou detalhar mais um pouco. Aqui, ele saiu de velocidade 30 e foi para uma velocidade um pouco acima de 40. Em quanto tempo? Em 3 segundos. Tá? Aqui, ele saiu de 20 e foi para 50 em 2, 4, 6, 9 segundos. Essa razão é a mesma. Tá? Se a gente fizer o cálculo, a gente vai chegar em 4 metros por segundo ao quadrado, né? Que é a razão entre esse cateto vertical e o horizontal, que indica a aceleração. Aqui, ele vai aumentando porque a velocidade aumenta. Ele sai de 10, né? E chega em 50. Tá? Esse outro gráfico aqui, esse outro movimento, tem a mesma característica, velocidade constante, e aí a distância, né, do objeto ao observador, ela aumenta na medida em que o tempo vai passando. Por que o gráfico está todo invertido, essa coisa está toda bagunçada aqui, a aparência de bagunçada? Por quê? Simples. Que movimento é esse? A gente continua observando o objeto em linha reta, isso deveria ser uma linha reta, sem curvas. Nossa, essa ficou tão torta que eu vou tentar melhorar, não consigo melhorar. Vai. Legal. O que aconteceu aqui? Vamos olhar para o gráfico. Quando o cronômetro foi acionado, o objeto estava a 100 metros do observador. Então, o observador está aqui, lá na posição 0 da trajetória, e quando ele acionou o cronômetro dele, o objeto observado estava aqui, a 100 metros dele. Na medida que o tempo foi passando, o que foi acontecendo? O objeto foi se aproximando dele, porque ele tem uma velocidade com sinal negativa. Ele se aproximou dele, passou por ele, onde? Em 5 segundos. Onde?
em 5 segundos. Tá? Tá aqui, ó. Ele cruza com o zero da trajetória em 5 segundos. Tá? E seguiu, continuou se deslocando, sempre aumentando a velocidade, tá? Mas indo para o lado oposto àquele que o observador definiu como sendo positivo. Né? Ele definiu como positivo da esquerda para a direita e o cara está se deslocando no sentido oposto. Tá? De quanto que a velocidade desse cara está aumentando? Ó, 0 para 8, 8 para 16, 16 para 24. Ele está aumentando a velocidade de 8 metros por segundo em cada segundo, só que para o lado negativo, então aparece aí o sinal de menos. E o que a gente pode ver é que o gráfico velocidade em função do tempo é uma reta, ó, que está no quadrante aqui de baixo, né? O zero do quadrante estaria aqui, para cá, ele está vindo assim. Existe velocidade negativa? Essa velocidade negativa, ele está simplesmente indicando aí com sinal o sentido que o movimento está ocorrendo. O sentido é oposto àquele que eu defini como positivo. Tá? É só isso. Tá? Não tem nenhum folclore sobre velocidade negativa, é simplesmente uma questão de referencial. Tá? Ok, beleza, tudo bem? Por que existe temperatura negativa? Porque a gente adotou um referencial para zero, né, o ponto de fusão do gelo. Então, a temperatura negativa é toda a temperatura que está abaixo do ponto de fusão de gelo. Se a gente colocasse uma temperatura muito mais baixa do que essa, como sendo zero, ela seria positiva. Tá? É só uma questão do referencial adotado para a gente colocar o zero, tá bom? Vocês sabem como é que é feita a medida, a numeração das casas numa rua? Não. É adotado um ponto dessa rua e é a medida da distância do terreno até esse ponto, que é o marco do terreno. Então, o que você faz? Você colocou um referencial em cada rua. E a medida é feita em relação a ele. É a mesma história daqui. Eu tenho um observador inercial. A dificuldade lá é só saber onde é que está esse observador. Por isso que o pessoal da prefeitura que faz essas marcações, né? Porque eles têm na documentação qual é o referencial da rua. Legal? Mais um movimento. O observador começou a cronometrar, o objeto não estava no zero, mas estava parado. Que raio de movimento é esse? Olha lá. O observador está aqui, lá no zero. O objeto estava a 15 metros de distância dele, parado, e começou a se movimentar, indo para lá, se afastando mais dele. Então, 15, 18, 27. Né? Velocidade foi de 0 para 6, de 6 para 12, de 12 para 18, 18 para 24. Ou seja, ele está aumentando a velocidade de 6 metros por segundo em cada segundo. Essa é a aceleração do movimento. O que a gente observa no gráfico de posição por tempo? Ele não sai ele sai do 15, e à medida que o tempo passa, essa curva vai ficando mais e mais inclinada, porque como a velocidade dele está aumentando, ele percorre distâncias cada vez maiores em intervalos de tempo iguais. Olha só, aqui de 0 para 2 segundos, vamos pegar aqui que fica mais fácil, de 2 para 4 segundos, o deslocamento do cara foi só isso. Tá? De 4 para 6 já aumentou. De 6 para 8 aumentou mais ainda. Por que essa barra vertical está crescendo? Porque a velocidade dele está aumentando à medida que o tempo passa. Mas ela aumenta continuamente, sempre de 6 metros por segundo a cada segundo. Tá? Neste outro exemplo, se alguém tiver pergunta, faça, viu? Não fique inibido.
Neste Professor, o meu não é uma outro pergunta, não. exemplo... Tem mais uma aluna que está tentando pode... entrar na aula também. Quem é? Karen Batista Mazaia. Eu perguntei para ela se ela também entrou no Teams com um e-mail institucional. E ela não entrou? E ela não conseguiu acesso à aula. Ela fez o pedido, a solicitação de matrícula hoje e ainda não conseguiu o acesso à aula. Está no mesmo esquema do Lucas. Tá. Mas ela tem o e-mail institucional? Tem. Você sabe? Tem. Você Se eu sabe sei qual o é? e-mail? Sei, peraí. Ó, é karen.bmazaia@unital.br. Tá, então deixa eu jogar ela aqui. Karen.b Mazaia... Peraí. M-A-S-A-I-A. Ah, já apareceu. Tá. O senhor quer o RA dela? Não precisa. Não precisa? Ela deveria ter entrado aqui nessa lista. Agora, por que ela não entrou? Caramba, deixa eu tentar de novo. Karen.b Ah, não, ela entrou. Karen, tá aí, né? Entrou sim. Entrou na primeira tentativa, foi tão rápido, ela entrou tão rápido que eu... Tudo bem, Karen? Você está nos ouvindo? Você foi abduzida e trazida para dentro da sala? Ela está às 11 ainda, ela não entendeu. Boa Oi. noite. É que Mano. meu microfone aqui tá horrível. Tá. Pode Não, repetir mas... de novo, por favor? Não, você conseguiu entrar, né? Eu queria checar se tinha dado certo. Deixa eu só lançar você dentro da certo, turma sim, já. obrigada. Ok, você já está dentro da equipe agora, tá? Beleza. Tem mais alguém perdido por aí, Bianca? A princípio não, professor. A princípio o Lucas e a Karen foram que me procuraram e já entraram. Tá, legal. Já estão os dois na sala também. Legal. Então, vamos para mais um exemplo desse tipo de movimento. Qual é a diferença desse caso para o anterior? A diferença é pequena. A diferença é que o objeto não estava na origem quando o movimento começou, ele estava a 20 metros e ele se deslocou, ele já tinha velocidade. Então ele foi de 10 para 15, de 15 para 20, 20 para 25, 25 para 30, 30 para 35, ou seja, 5 metros por segundo ao quadrado é a aceleração desse movimento. Vamos ver dois movimentos? E agora, hein? Vamos brincar de descobrir qual desses movimentos é o 1 e o 2? Olha só. Vamos olhar primeiro para o gráfico. Posição no tempo. O amarelo saiu da origem. O azul não estava na origem, ele estava já em algum ponto à frente. Então, se a gente pensa no instantâneo aqui, tá? A gente tem o observador, legal. Opa. Esse observador está no zero. Um dos dois caras, que é o amarelo, estava lá na origem e o outro estava um pouco à frente dele. Tá? O que aconteceu? Esse cara aqui, apesar de ter saído do zero, o azul estava na frente, ele tem uma curva com uma inclinação muito mais forte do que esse aqui. O que essa subida mais rápida desse cara aqui indica?
que ele tem uma maior velocidade ou uma maior aceleração? Maior velocidade? Não, maior aceleração, porque ó, ele está inclinando mais forte. Repare que aqui no início ele percorreu uma distância, né, praticamente igual ao outro. Mas ó, ele começou a ter uma distância percorrida a cada instante de tempo bem maior que o outro. Eles foram se afastando. Em termos aqui do gráfico de velocidade no tempo, a gente vê o seguinte, ó. Um deles, nenhum dos dois partiu de velocidade zero, né? Só que esse cara daqui foi ganhando velocidade muito mais rápido do que esse daqui. A velocidade desse em amarelo aqui subiu menos. O que está me mostrando aqui é que o Excel fez uma inversão, ó. Se esse amarelo aqui é o que acelera mais rápido, ele é o azul embaixo. Tá? Agora vamos olhar para os dados, ó. X1 saiu de 20 metros e X2 saiu da origem. Então, o amarelo, que é o que sai da origem, é o X2. O que saiu de 20 metros é o X1. E a gente sabe que aqui o X2 é o que está em azul, porque ele inverteu a cor. E esse daqui é o X1. Olha só. 10 para 15, 15 para 20, 20 para 25. A aceleração do movimento 1 é de 5 metros por segundo ao quadrado. E do movimento 2 é de 5 para 15, 15 para 25, 25 para 35. Ela é uma aceleração que é o dobro. Ela é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, mesmo que eu tenha um objeto mais à frente, se a aceleração desse cara daqui for maior, ele vai ultrapassar o outro, né? E aqui ele não só saiu, né, na frente, como ele tinha uma velocidade de partida maior. Ó. V1 partiu de 20 metros e 10 metros por segundo de velocidade. O corredor 2 partiu da origem, estava 20 metros atrás, e com uma velocidade 5. Mas a aceleração dele é muito mais forte. Então ele conseguiu ultrapassar o outro carinha. Tá? Mesmo tipo de movimento, a gente vai ver aqui, ó. Tá? Só que aqui, qual é a diferença? Tem um movimento que tem um gráfico posição no tempo, que é uma reta, que é esse daqui, e que tem um gráfico velocidade no tempo que não se mexe. Esse movimento aqui é um movimento retilíneo uniforme, é um movimento sem aceleração. Olha como é que é o gráfico da velocidade dele, ó. Velocidade não muda. Já esse cara daqui tem um movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, tá? Indicando que ele tem aceleração. Vamos ver na prática, um exemplo bacana. Quem é que tinha uma velocidade de partida ruim e uma aceleração muito forte? Era esse senhor aí, o Usain Bolt, que hoje só faz exibições, mas legal. Vou rodar aqui, tá? Wallace Spearman, Usain Bolt, Alonso Edward, atenção na raia número 6, Charles Clark, Sean Crawford. É hora do show. 1,95 m, Usain Bolt. Agora é hora do show. Estádio bem abaixo, flashes por todo lado. O ritual é o mesmo. Tá bonito, Bolt. Tá bonito, Bolt. Apesar da queimada falsa, da largada falsa, ele mantém a tranquilidade. Ele comanda o show, ele pede silêncio dessa vez. Vamos atendê-lo. Posicionamento das mãos, vamos para a largada 200 com Bolt na pista, Bolt na ré número 5.
Bolt na curva. Bolt acelera na curva. Será que teremos mais um recorde mundial? Ele briga contra o tempo. E Bolt parece desafiar o tempo. Vem Bolt, absoluto. Tomara que não solte. Tomara que tenhamos recorde. Vem Bolt, vencendo os 200 com tempo de 19:20. Temos recorde. Legal, né? Então, esse é um exemplo de quê? De um cara que saiu, né, com uma velocidade baixa nos primeiros instantes, mas que tinha uma capacidade de manter uma aceleração alta por muito mais tempo que os outros colegas. Claro que aí a gente está falando de um tempo de 10 segundos, né? Um tempo muito curto, mas era uma característica do Usain Bolt, era ter esse arranque ruim, né? Esse início de corrida ruim, alguns segundos, claro, e na sequência ele conseguia reverter isso porque ele mantinha uma aceleração alta durante muito tempo, chegando a uma velocidade final aí de aproximadamente, ele conseguia chegar numa média de mais de 10 metros por segundo de velocidade. Então, você imagine o seguinte, você está com o olho, você abre o olho, vê alguém, pisca o olho e a pessoa já está a mais de 10 metros distante de onde ela estava. Essa era a velocidade que ele conseguia atingir, né? Então, um exemplo do movimento que a gente acabou de visualizar. Deixa eu voltar uns slides. O exemplo do Usain Bolt, ele seria parecido com esse daqui, tá? Só que sairia todo mundo do zero, né? Ele sai com uma velocidade mais baixa, mas mantém uma aceleração mais alta. O que acontece? Ele passa todo mundo e segue se afastando, e os outros demoram mais para chegar aí na mesma distância, né? Seria algo assim com relação aos outros corredores. Ele faz esse whoops, né? Um movimento de rápida aceleração, tá? O que vai mudar, né? A posição do objeto para cada instante de tempo, ela vai ser a posição inicial, mais o quanto que o objeto se afasta devido à velocidade que ele tinha no início do movimento, e mais o quanto que ele se afastou devido à mudança de velocidade. Então aparece esse termo quadrático aqui, onde tem metade da aceleração. E a velocidade, ela é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, que é a variação da velocidade no intervalo de tempo que está sendo considerado. Tá? A gente pode ainda misturar essas duas equações para eliminar o parâmetro tempo entre elas. O tempo era um parâmetro muito difícil de medir, não é até hoje, mas na época que isso aqui foi desenvolvido, não existia cronômetro quartz, nada disso, era muito complicado medir o tempo. E aí um cara chamado Evangelista Torricelli fez umas modificações e conseguiu vincular a velocidade à aceleração e posição, eliminando o tempo da equação, para que ele pudesse conseguir fugir da necessidade aí de fazer medidas de tempo. Se você tivesse um cronômetro à água, você entenderia perfeitamente o desespero do pessoal da época em fugir das medidas temporais, tá? Não esqueçam, não confundam alhos com bugalhos. Velocidade é mudança de posição no tempo medida em metros por segundo. Aceleração é variação da velocidade no tempo medida em velocidade por tempo, portanto, metros por segundo ao quadrado. Tá? Esse aí e mais alguns vídeos sobre esse assunto estão lá no nosso canal do YouTube, que vocês têm acesso direto a ele pela equipe do Teams, ou podem ir por fora da equipe do Teams pelo YouTube também, tá? Bom, quando vocês entrarem agora na equipe, vocês vão ter aqui uma atividade 3MRUV,
que eu não sei se ela já está aparecendo para vocês. A atividade da semana passada eu corrigi no próprio dia, né? Eu vi o vídeo. Deixa eu ver se tem alguma coisa de... Ô, Data professor, de como... eu ia perguntar uma coisa pro senhor. O último vídeo eu abaixei depois que finalizou a aula e eu, depois de um tempo, ontem eu fui acessar para assistir, para rever alguma matéria e para mim não tá abrindo mais o vídeo. Não, ele não Parece erro. aparece mais mesmo. Ó, você vai, ele dura um tempo só, né, na aula. Onde é que você vai acessar esse vídeo? Você vai entrar aqui dentro da disciplina, é o que eu estou mostrando para vocês na tela agora. Uhum. Se você vier aqui no Professor Cantairos YouTube, tá? No Física Unital, você vai ter todos os vídeos. Então, aqui foi a nossa primeira aula. Aqui, a Grandeza Física e Sistema Internacional. Aqui, a aula passada. E amanhã, você já vai ver o quarto vídeo, que é o MRUV, que vai aparecer aqui também, tá? Ou você pode fazer inscrição no canal do YouTube e entrar direto pelo canal do YouTube. Eu jogo todos eles para lá. Tá bom, Porque obrigado, professor. essa disponibilidade do vídeo, ela dura pouco. Você tem que trazer ele para a tua máquina e fazer edição. Ele vai, na verdade, eu poderia jogá-lo pelo stream da Microsoft, mas eu acho que o YouTube é mais fácil para vocês acessarem, e eu consigo trazer o YouTube para dentro do Teams também, né? Então, acho que é mais tranquilo aqui para vocês, tá? Se você entrar no canal do YouTube também, lá pelo meu sobrenome, você vai ver que tem várias playlists, e uma delas é Física Unital, para onde eu vou jogando todos os vídeos da turma de vocês, tá? Podem olhar também os outros de outra aula, tem vários vídeos lá de Física 1, de eletricidade, podem ficar à vontade, é aberto, tá? Aqui, claro, a única diferença que você vai notar em relação à gravação daqui com a gravação que você pegou é que vocês não aparecem. Eu tomo cuidado de não, como ele fica público, eu tomo cuidado de não mostrar aí vocês, tá? Também podem ficar tranquilos que vocês estão preservados. Só eu que apareço no vídeo. Bom, trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês a lista agora. Tá, é a lista 3. Já está aparecendo para vocês a lista 3? Já sim, professor. Já, né? Tá. Então, vocês enxergam a lista assim. Tá? Vão vê-la no Forms. Se tiver algum erro nas respostas, me avisem. Tá? O que vocês vão fazer aqui? Aqui alguns cuidados. Tá? Eu não tenho no Forms como colocar quadrado, né? Ele é um editor de texto mais pobre que o Word. Então, vocês têm a seguinte situação. Primeiro, a primeira situação é essa daqui, tá? Vocês têm um movimento descrito pela equação 5 mais 3t mais 2t ao quadrado, e aí o que o exercício solicita? Que você calcule algumas coisas sobre este movimento, tá? Eu vou fazer um exemplo e depois vou deixar vocês para se virarem fazendo os exercícios. Na verdade, são três movimentos diferentes que vocês vão fazer, mas são todos muito parecidos, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui que não é nenhum desses. Deixa eu salvar essa lousa. Não, vou fazer tudo na mesma. Ah, não, isso aqui é da física experimental. Pera lá, deixa eu salvar isso. Água. A lousa, ela não deixa o meu ombro dolorido. Típico exercício que vocês vão fazer ali, eu tenho como objetivo o seguinte, né? Ou eu vou fornecer
fornecer um texto e levar esse... Não tem problema, Lucas, não tem problema. Eu vi agora a sua observação. E quando, se por acaso faltar prazo, vocês me dão um toque, eu consigo mexer em alguns prazos. Tá? A ideia é a seguinte, ou eu vou fornecer uma equação matemática e a partir delas vocês vão ter que interpretar o movimento, ou eu vou descrever uma situação física e a partir delas vocês vão ter que chegar nas equações matemáticas. Por quê? Essa ideia de que as equações descrevem o movimento é uma coisa que vocês precisam assimilar com bastante clareza. Isso é importante não só para a física, mas para tudo que vocês fizerem na área de exatas, né? Essa ligação entre língua portuguesa e descrição matemática, ela é super importante. Então, sendo bem parecido com o exercício 1, o que é dito ali? Um movimento é descrito por um observador da seguinte maneira: x de t é igual a 20 mais 4t mais 2t ao quadrado. Legal. Eu já disse que isso é um movimento em relação ao observador inercial. Olhando para cá, eu preciso identificar algumas coisas importantes. A primeira delas é a seguinte: esse 20, ele independe do tempo. Ou seja, posição do objeto para 0 segundos é igual a 20 mais 4 vezes 0 mais 2 vezes 0 ao quadrado. Ou seja, quem é esse 20? É a posição inicial do objeto. É a posição do objeto para um instante 0 segundos. Tá? Então, esse cara daqui é o que a gente costuma chamar de x0 lá nas equações. Ok? Legal. O que significa esse 4 aqui? O 4 está associado ao tempo, tá? E ele representa um deslocamento. Esse deslocamento, ele está associado ao quê? A velocidade que o objeto já tinha no começo da observação, ele é o V0. E o termo quadrático, ele está associado à mudança da velocidade no tempo. Isso aqui é metade da aceleração. Tá? Por quê? Nós vimos que no caso geral, que a gente extraiu dos exemplos, a posição do objeto é posição inicial, velocidade inicial e metade da aceleração vezes o tempo. Então, o que eu sei desse movimento? Ele é um movimento em que o objeto estava a 20 metros do observador quando o cronômetro foi disparado. Ele não estava parado, ele já estava se movendo com uma velocidade de 4 metros por segundo e ele foi ganhando 4 metros por segundo em cada segundo de movimento. Cuidado com esse 2 aqui. O termo que aparece aqui é metade da aceleração. Vamos desenhar? Vamos desenhar. Reta. O movimento é ainda de um objeto que só pode se deslocar ao longo de uma linha reta, ainda e voltando. Tá? O observador inercial está lá na posição 0 metros, está ele aqui, super charmoso. Tá? O objeto estava como e onde? Ó? O objeto estava a 20 metros de distância do observador inercial e já estava se deslocando. Então, aqui, no instante 0 segundos, o objeto estava na posição 20 metros, com uma velocidade já de 4 metros por segundo. E o que acontece a partir daí? Ele vai se afastando com cada vez maior velocidade em relação ao observador inercial. Mas no exercício, ele faz perguntas sobre alguns pontos, sobre alguns momentos-chave
né, ou de interesse do movimento. Então, primeira pergunta que eu posso fazer, que eu poderia fazer e fiz lá no exercício, é o seguinte: qual a posição do objeto para t igual a 2 segundos? Onde esse objeto estava quando o cronômetro marcava 2 segundos? Como é que eu faço isso? Eu vou pegar a equação e vou substituir t por 2. Então, qual é o valor da coordenada x desse objeto em 2 segundos? 20 mais 4 vezes 2 mais 2 vezes 2 ao quadrado. Ou seja, 20 mais 8 mais 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 4, 8. Então, a posição do objeto em 2 segundos era de 36 metros. Então, essa seria a resposta aí da letra A desse exemplo. Tudo bem, gente? Beleza. A Karen conseguiu entrar? Não conseguiu Deixa eu não, ver. professor. Caramba, eu vou tentar trazer ela de novo. Uhum. É para entregar hoje esse exercício, não? Não, vocês vão ter um tempinho hoje. Eu disse que não ia levar vocês até exaurir. Estou só dando exemplo. Aham. Pede para Karen, você tem o WhatsApp dela, né, Bianca? Tenho sim. Eu vou te mandar um link para você passar para ela, ver se ela consegue entrar por aí. Tá? Tá. Mas isso para ela não ficar preocupada que a aula é fácil e está toda gravada, tá bom? Beleza. Olha só, letra B. Qual a posição desse mesmo objeto em 6 segundos? O que eu faço? Mesma coisa. X de 6 segundos. Então, onde ele foi parar? 20 mais 4 vezes 6 mais 2 vezes 6 ao quadrado, tá? Ou seja, 20 mais 24 mais 2 vezes 36. Isso aqui vai dar 72. Então, a posição do objeto em 6 segundos é igual a 48 com 72. Dá 50, 120, se não errei em conta. Mas é melhor eu ver aqui direito. Aliás, 48 não, 44, né? Então, 116. 72 mais 44, isso mesmo, 116. Eu fiz a conta como se fosse 28 ali. Então, a posição do objeto, 116 metros. Tá? Dá para calcular a velocidade média desse objeto neste intervalo? Dá sim, tranquilo. Vamos fazer isso. Velocidade média é velocidade média entre dois instantes, t1 e t2. É a posição do objeto em t2 menos a posição do objeto em t1. Tudo isso dividido por essa variação temporal, t2 menos t1. Então, posição em 6 segundos, 116. Posição em 2 segundos, 36. Intervalo temporal, 2 a 6. Tá? Então, 116 menos 36 vai ser igual a quanto? Hum? 80, né? 6 menos 2, 4. Então, a velocidade... Oi? Alguém quer perguntar alguma coisa? A velocidade média foi de 20 metros por segundo neste percurso. Tá?
Porque o objeto percorreu 80 metros em 4 segundos. Tá? Então, a velocidade média de 20 metros por segundo. E a aceleração desse movimento foi de quanto? Não precisa nem fazer cálculo, né? Ela é constante. Eu vi aqui. A aceleração não mudou em momento algum, 4 metros por segundo em cada segundo. Tá? Beleza? Então, o que eu sugiro que vocês façam? Que vocês usem agora o final da aula, a gente tem um tempo ainda, ou façam isso fora do horário da aula, fica a critério de vocês, tá? Façam esses exercícios, errem à vontade. Eu já disse a vocês que eu não vou me preocupar com o quanto que cada um acertou e errou nesses exercícios, são 3, tá? Então, isso aqui é igualzinho que eu fiz. Ó. Dei uma equação, posição em 10 segundos, distância percorrida entre 2 instantes, velocidade média, tá? Ô, professor. Sim? Lá na forma do exercício que você deu lá, aquele 3 vezes t, o 3 seria a velocidade inicial, seguindo essa fórmula. Isso, velocidade inicial. Então, na realidade, você vai ter o... cuidado, isso é uma equação, não é uma fórmula. Primeira coisa, né? Ela é o caso geral de um movimento em linha reta com aceleração constante. Só vale para esse caso. Tá? Você pode visualizar isso pensando no seguinte, ó. Se o que eu tenho aqui é uma equação que me dá a posição no tempo, o primeiro termo que aparece aqui, 10, se ele não muda, se ele não tem dependência temporal, quem que ele é? É a posição do objeto quando o tempo está marcando 0. Tá? O que multiplica o tempo linearmente, olha só, é alguma coisa em metros por segundo, porque vai multiplicar o tempo que está em segundos. Tá? Como é um movimento que tem aceleração constante, isso aqui só pode ser velocidade inicial. Tá? Ô, professor, você está compartilhando a tela? Não tô. Não tô. Esqueci do compartilhamento. Eu tenho aqui uma equação, tá? uma função aqui, né? Que me informa qual a posição do objeto no tempo. Eu tenho um termo independente do tempo, esse cara é fixo. Quem que é fixo num movimento desse tipo? É a posição inicial do objeto. Tá? Se eu tenho um número que multiplica o tempo está medido em segundo. O que tiver aqui, então, tem que ser medido em metros por segundo. Quem é fixo e medido em metros por segundo? A velocidade inicial do movimento. Tá? E eu tenho alguma coisa que multiplica tempo ao quadrado. Tá? Ou seja, que vai multiplicar segundo ao quadrado. Quem que multiplica segundo ao quadrado? Para levar a um resultado em metros. Alguma coisa que está medida em metros por segundo ao quadrado. Tá? Nesse caso, a aceleração. Aqui, na verdade, a gente sabe que é o dobro da aceleração. Desculpe, que é a metade da aceleração. Tá? Assim que vocês estudarem derivada, vocês vão entender por que a gente sabe que isso aqui é metade, né? Por conta do processo de derivação que é usado... Sempre vai ser a metade da aceleração, então, professor? O termo que multiplica o t quadrado, sim. É simples de entender se você conhece alguma coisa de derivação, porque olha só, posição do objeto é um termo independente, isso vai confundir, um termo independente, x0, caramba, é um termo independente, um termo que depende, que multiplica o tempo, e um termo que multiplica o tempo ao quadrado. Quando você vai derivar isso aqui para chegar na velocidade, o que você faz? Derivada de uma constante é 0,
derivada de uma constante multiplicando o tempo é a própria constante, e aqui esse 2 vem para cá, mantém o meio, mantém o A e baixa de uma unidade o numerador. Então eu preciso, né, na minha equação, usar sempre metade da aceleração para não ficar com um erro na equação da velocidade, tá? Mas isso aqui vocês vão ver em cálculo 1 ou cálculo 2, dependendo da velocidade do professor, tá? Porque é um processo de derivação, tá? Então a aceleração seria 10, no caso, por mostrar a aceleração é 10. Isso. Nesse exemplo aqui, o que a gente pode dizer? O objeto estava a 10 metros do observador inicial, com velocidade inicial 8 metros por segundo e com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui, que a gente vai trabalhar bastante nele daqui a pouco, mas vamos puxar ele um pouquinho para cá. Professor, o intervalo de tempo entre os dois seria um menos o outro, né? Um menos o outro, isso. Eu posso definir esse intervalo como está lá no exercício. Vamos pensar num movimento aqui, ó. Agora a gente não vai partir da equação, vamos partir da observação. Vamos fazer assim. Tem uma linha reta. O observador inercial está aqui, no 0. E ele vai disparar o cronômetro. Quando ele dispara o cronômetro, o objeto está aqui, a uma distância dele de 40 metros, tá? Para t igual a 0 segundos. O objeto está parado. Ele olhou para ele estava parado. Quando ele disparou o cronômetro, aí que ele começou a se mexer. Tá? 1 segundo depois, o objeto estava em 40... Vamos arredondar isso, vai. O objeto estava a 50 metros de distância, em t igual a 1 segundo. Tá? 2 segundos depois, o objeto estava na posição 70 metros, em t igual a 2 segundos. Então a gente está aqui observando. Como é que eu poderia criar uma equação, uma função, que me dissesse a posição desse objeto, supondo aí que o movimento vai continuar assim, né? Como é que eu poderia criar uma equação que me descrevesse isso? Ó, eu tenho aqui que de 0 para 1, ele se deslocou de 10 metros em 1 segundo. De 1 para 2, ele se deslocou de 20 metros em 1 segundo. O que aconteceu daqui para cá, então? A velocidade dele saiu de 10 metros por segundo e ganhou mais 10 metros por segundo. Foi para 20. Onde é que o objeto estava quando o movimento começou? Em 40. Então, eu preciso dizer primeiro o seguinte, ó. Quando x for 0 segundos, o objeto estava na coordenada 40 metros. Quando o cronômetro estava marcando 1 segundo, ele saiu da coordenada 40 e foi para a coordenada 10. À frente, foi para a coordenada 50. Quando o cronômetro estava marcando 2 segundos, esse cara que começou no 40, passou para o 50 e agora ele foi para o 70. Então ele ainda ganhou mais 20 aqui.
Ele foi lá para os 70 metros, tá? Que eu poderia criar de equação aqui para chegar nesses resultados, inclusive sem grandes preocupações, pensar aí o que vai acontecer lá no instante 20 segundos, por exemplo, tá? Olha só. A proposição que eu fiz ali é a seguinte: x0, velocidade inicial, metade da aceleração, tempo ao quadrado. Vamos ver se isso aqui é bom? Ó. X de t, nesse caso, seria 40, mais... Qual é a velocidade inicial do movimento? O que eu disse com palavras aí sobre o início do movimento? O rapazinho estava... É zero, ele estava parado, né? Exatamente. Então, quando a contagem começou, ele estava parado. E o que a gente está vendo aqui é que a velocidade dele está aumentando de 10 metros por segundo em cada segundo. Então, é porque ele tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse movimento poderia ser descrito, né, usando a seguinte função: posição do objeto igual a 40 mais 5t quadrado. Vamos ver se bate? Com a nossa observação? Ó, 0 segundos. Ok, isso é fácil. 40. 1 segundo. 40 mais 5 vezes 1 ao quadrado. Certo? O que deu? 45. Então tem alguma coisa errada. Oi? Sim? Ô, professor, só uma dúvida. Na equação que a gente está treinando agora, tipo, quando a gente for terminar, a gente então tem que dividir o exemplo que o senhor deu ali, o 2,6 quilômetros ao quadrado, quilômetros quadrados, 2,6 ao quadrado. Uhum. Então a gente tem que dividir esse final, tipo, ali no caso, que o exemplo que o senhor deu ali, o 10 multiplicado pelo tempo ao quadrado. Se o tempo do senhor fosse 4, eu devia multiplicar, fazer a multiplicação ali, 10 vezes 16, que daria 160, e dividir por 2, ou não precisaria? Sim. Ou você trabalha com 5, a aceleração já dividida por 2. Ah, então tá. Ok? Tá? Então, o que a gente está fazendo o tempo inteiro é observar um movimento e tentar chegar a uma equação que o descreva, ou pegar uma equação que o descreva e chegar no movimento. Tá? Mas é função, sempre. Ou você vai partir da observação com dados para a função, ou ao contrário. Tá? Nesse caso aqui não bateu. Qual foi o erro que eu cometi aqui? Ó? 10 metros por segundo, 20 metros em um segundo. Mas aqui ele está me dizendo 45. Vamos ver se bate no 3 segundos. Tem alguma coisa? 40 mais 5 vezes... 2 segundos, aliás, não 3. 2 ao quadrado. Isso vai dar 40 mais 20, 60. Tem alguma coisa errada. O que está errado? Que é, professor? Eu não entendi a pergunta. Ó, o meu resultado aqui não está batendo com o que eu vi. Então significa que essa equação aqui está furada. O erro aqui... Velocidade inicial?
Não só a velocidade inicial, na verdade, a aceleração dele aqui não é exatamente 10 quando eu faço isso. Tá? Porque eu peguei um valor médio. Tá? Esse que foi o erro de observação. Então, o que eu preciso sempre ajustar é a observação. Esse movimento aqui, ele não é um movimento retilíneo uniformemente variado. Eu usei uma equação de MR e UV para ele. Tá? Isso não é verdade. Essa habilidade de observar um movimento e conseguir chegar numa equação para ele, ela não é fácil. Por isso que tem esses exercícios aí para vocês fazerem. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês tentem fazer esses exercícios, mesmo que errem. Fiquem com bastante dúvida. Ter dúvida é ótimo. Tá? E na semana que vem eu faço a correção bem passo a passo com vocês para a gente ir tirando as dúvidas de movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Então aqui o primeiro exercício, dada a equação, são pedidos valores. O outro eu faço ao contrário, eu descrevo um movimento e peço alguns valores a partir das equações que vocês vão construir. Tá? Professor, mas é sempre baseado naquela equação onde envolve velocidade inicial e metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Se o movimento for com aceleração constante, sim. Se for com velocidade constante, não. Isso que vocês precisam identificar. Tá ok? Deixa eu só puxar a lista de presença de vocês e eu já deixo vocês livres aí para... Pronto, já baixei a lista. Quem quiser tentar fazer agora e tirar dúvida, fica à vontade. Quem quiser deixar para fazer em outro horário ou fazer offline, fica à vontade também, tá? Cumprido, Bianca. Deixei vocês livres, viu? Deixa eu parar a gravação.